Opa! Professor César Bodão na área, mais uma dica do Bodão para você hoje. Mais uma dica do Bodão para você hoje. Hoje nós vamos ver os processos de formação de palavras. Os processos não. O processo de formação de palavras. Já vimos lá a composição, que é a justaposição e aglutinação, que está lá no nosso canal. Se você ainda não viu, vai lá, tá? Aproveita, já dá o like, já deixa a sua proposta aí para a próxima aula, né? Já ativa a sineta, já distribui esse vídeo para os seus amigos e já se inscreve no nosso canal aqui, tá? Beleza? Então vamos lá, derivação. Se a composição que nós vimos anteriormente é quando você junta duas ou mais palavras para fazer uma terceira palavra, aqui não, aqui é uma palavra só e a partir dela você faz outra. Então a derivação é um processo de formação em que as palavras são formadas a partir de outras. Você tem uma, a partir dela você forma outra, tá? Então, por exemplo, da palavra vender, eu coloco aqui esse prefixo e faço a palavra revender. Da palavra linhar, passar a linha, eu passo a linha por baixo, sub, é uma partícula que indica por baixo de, abaixo de, então sub, eu também. Da palavra catar, eu faço a palavra catação, tá? Todas as palavras derivadas de outra. Essa derivada dessa, essa derivada dessa, essa derivada dessa. Beleza? Então vamos agora verificar quais são os tipos de derivação que nós temos. A primeira derivação que nós temos é chamada de derivação prefixal. Por quê? Porque você acrescenta aqui, ó, um prefixo, uma partícula que a gente coloca antes. Você também não sabe o que é prefixo e sufixo, tem uma aula sobre isso, só sobre isso. Tá? Então, quando eu acrescento um prefixo a uma palavra, essa derivação é prefixal. Então, aqui, ó, fazer é uma coisa. Desfazer, eu formei uma outra palavra acrescentando um prefixo. Real é uma coisa. Irreal é uma outra palavra que eu acrescentei, que eu fiz, na verdade, acrescentando um prefixo. Construir, eu acrescentei o re aqui, que significa fazer de novo. Reconstruir, formei uma outra palavra. Essas são derivações prefixais, derivação em que você coloca um prefixo na palavra, tá? Temos também o contrário da derivação prefixal, é a derivação sufixal. Derivação sufixal é aquela derivação em que você acrescenta um sufixo, uma partícula que vai depois da palavra para formar uma outra palavra. Então, na palavra contestar, eu formo a palavra contestação. Esse são aqui é uma partícula, é um sufixo que sempre vai formar substantivos. Contestar, contestação, tá? Arrumar, arrumação. Esse são aí vai formar um substantivo. Forma uma palavra, uma nova palavra, acrescentando um sufixo. Polir, polimento. Esse mento aí também é formador de substantivo, tá? Mas outro tipo de substantivo. Notem, essa palavra é derivada dessa, por isso que é uma derivação, acrescentando um sufixo, por isso que é sufixação. Você vai encontrar também o termo sufixação em algumas provas, tá? Amar, amável. Esse veu aí também é um sufixo, uma derivação aqui de sufixação, ok? Bom, agora você tem que prestar atenção porque nós temos dois tipos em que nós colocamos o prefixo e o sufixo, tá? Na palavra. Colocamos o prefixo e o sufixo. A primeira é chamada de derivação prefixal e sufixal. Por quê? Porque você acrescenta um prefixo e um sufixo, mas olha, não ao mesmo tempo. Significa dizer o seguinte, não precisa ser os dois ao mesmo tempo, se você tirar, você não tem palavra. Aqui, você coloca o prefixo ou coloca o sufixo, se você tirar um dos dois, ou os dois, você tem a palavra. Você continua com palavras, continua com sentido. Então a palavra feliz, eu faço a palavra infelizmente. Nota que eu coloquei o in e o mente, tá? Mas aqui, ó, tá vendo que eu separei aqui, ó? Se eu tirar o in, existe a palavra felizmente? Sim, existe. Se eu tirar o mente, existe a palavra infeliz? Sim. A mesma coisa acontece com a palavra leal. Da palavra leal, eu formo por derivação a palavra deslealdade. Só que des é o prefixo e o dade é o sufixo. Se eu tirar o des, existe a palavra lealdade? Existe. Se eu tirar o dade aqui, existe a palavra desleal? Existe. Então, esse tipo que eu posso retirar o prefixo ou o sufixo ou os dois, nós chamamos de derivação prefixal e sufixal. Normalmente, isso acontece quando você tem uma palavra que a estrutura da palavra toda é o radical da palavra.
não é um pedaço, porque tem palavra que só um pedaço da palavra é o radical. Nesse caso, eu não tenho como fazer derivações prefixais e sufixais, tá? Agora, quando a palavra toda, ela representa o radical, ela mesma é o radical, aí o que acontece? Eu posso retirar o prefixo, retirar o sufixo, que eu continuo tendo palavra, continuo com as palavras, tá? Agora, essa aqui, ó, é chamada derivação parasintética. Nesta, também, assim como a prefixal e a sufixal, eu também posso colocar o prefixo e o sufixo. Mas quando eu coloco, tem que ser ao mesmo tempo. Não dá para fazer igual aqui, se eu tirar o in, tenho felizmente, se eu tirar o mente, eu tenho infeliz. Aqui não dá. Se eu tirar o prefixo, ó, não existe a palavra abençoar. Não existe a palavra não existe. Não existe a palavra amanhecer e nem a mãe. Tá? Não tem, não existe. Então, a diferença da prefixal e a sufixal para a parasintética é que, primeiro, nas duas eu tenho que colocar o prefixo e o sufixo. Só que na prefixal e sufixal eu posso tirar. Aqui não. Se eu tirar, perco a palavra. Beleza? Outro tipo de derivação. Nesta aqui, ó, tá? Nesta aqui, nós vamos diminuir a palavra de tamanho. Né? Não de sentido, mas de tamanho. Presta atenção. Até agora a gente não acrescentou prefixo, sufixo, os dois? Aqui não, que nós vamos diminuir. Não vamos colocar nem prefixo nem sufixo, vamos diminuir a palavra de tamanho para ela formar uma outra palavra, tá? Então na derivação regressiva, a palavra original, aquela que origina a outra palavra, é diminuída de tamanho. De cantar eu faço o canto. Professor, por que você coloca o aqui? Porque canto pode ser eu canto, pode ser o verbo também. Então eu coloco o aqui para você saber que eu formei uma outra palavra e não é a flexão do verbo. Né? Tem que formar uma outra palavra, não pode continuar sendo verbo. Se continuar sendo verbo, eu apenas flexionei o verbo. Então eu coloco o aqui para você saber que canto é substantivo. De português eu diminuí, fiz o portuga, assim como de chinês eu posso falar o China. Tá? De chorar eu faço o choro. Choro. Tanto canto é menor que cantar, portuga é menor que português e choro é menor que chorar. Então eu formei uma outra palavra a partir desta, então é uma derivação, só que diminuindo a palavra de tamanho, tá? Não confunda a derivação regressiva com a derivação imprópria. Na derivação imprópria eu não mexo na estrutura da palavra, não mexo na estrutura da palavra, tá? Então a palavra continua sendo a mesma. Eu só mudo a palavra de classe gramatical, de classe de palavra. O que era, por exemplo, aqui, ó. Não, não é um advérbio. Originalmente é um advérbio de negação. Mas quando eu falo assim, ó, não aceito, esse não é advérbio. Agora, um não, toda vez que eu coloco um artigo numa palavra, a palavra vira um substantivo, tá? Toda vez que eu coloco. Só que aqui, ó, o não foi mexido. Você não mexeu na palavra, não estruturou. Aqui, tá vendo? Aqui eu mexi na palavra, ela diminuiu. Aqui eu mexi na palavra, ela aumentou. Agora aqui não. Aqui a palavra só mudou de classe gramatical. Nós chamamos isso de derivação imprópria. Olha essa parte aqui, ó, que é uma parte do livro do Machado de Assis. Ele fala assim, não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Notem que autor e defunto são substantivos. Mas do jeito que ele usou aqui, uma delas virou adjetivo. Então aqui, ó, autor e defunto. Defunto é substantivo aqui. Mas aqui, nesse caso, ele está qualificando o autor. Então, ele passou a ser adjetivo para qualificar a palavra autor. Tá? Agora, quando ele fala, eu sou um defunto autor, autor é substantivo aqui. Mas aqui ele passa a ser adjetivo, porque ele está qualificando a palavra defunto. Notem que nos dois casos, eu transformei o defunto em adjetivo no primeiro caso e transformei o autor em adjetivo no primeiro caso. Eles eram substantivos sem mexer na palavra, sem alterar a palavra, sem mexer na estrutura da palavra, mudar a letra, tirar nada, acrescentar nada. Eu fiz um adjetivo, tá? Beleza? Tranquilo? Esses são os processos de formação de palavras. Então vamos lá, já mete o dedo no like aí, compartilha o canal, se inscreve no nosso canal e deixa a sua sugestão de novas aulas lá. Tudo bem? Forte abraço e até a próxima.